Sabe aquela pergunta clássica? Ah, para que eu vou usar álgebra na vida real? Pois é, a resposta talvez surpreenda. A gente usa o tempo todo. Hoje, vamos mergulhar nisso e descobrir como a álgebra é, na verdade, uma espécie de linguagem secreta que explica o mundo ao nosso redor. Então, vamos começar com um probleminha bem prático, coisa que poderia rolar em qualquer escola. Pensa só, tem 15 times num torneio. Cada time tem o mesmo número de alunos, mas a gente não sabe que número é esse. E ainda por cima tem 6 jogadores na reserva. E aí, como que a gente descobre o total de participantes sem essa informação principal? É um quebra-cabeça, né? E é exatamente aqui que a mágica acontece. A álgebra entra em cena com o mapa da solução. Ela mostra o caminho, mesmo quando parece que está faltando peça no jogo. Ok, para a gente entender esse mapa, primeiro a gente precisa falar o idioma. E essa é a grande sacada aqui. Pensa na álgebra não como um bicho de 7 cabeças, mas sim como uma linguagem, uma forma de descrever o mundo e resolver mistérios. E a palavra mais importante nesse idioma novo é variável. É basicamente uma letra, tipo o famoso X, que a gente usa para guardar o lugar de um número que a gente ainda não sabe qual é. É como se fosse um espaço em branco, sabe? Descubra aqui no nosso quebra-cabeça. Beleza, vamos voltar para o nosso torneio. A gente pode usar o X para ser o nosso espaço em branco, ou seja, o número de estudantes por time. Aí a gente traduz o problema para essa linguagem. O total, que a gente pode chamar de T, vai ser o quê? 15 times vezes X estudantes mais aqueles 6 da reserva. E pronto, T é igual a 15x mais 6. O que a gente fez aqui? A gente acabou de criar um modelo matemático. Simples assim. Agora vamos deixar a coisa toda mais visual. Que tal se a gente usasse essa mesma linguagem para descrever formas? É isso mesmo, vamos desenhar com letras. Imagina que a gente precise calcular o contorno, o perímetro dessa figura aí. A álgebra ensina um truque genial. Em vez de sair somando números na louca, primeiro a gente cria uma fórmula geral para qualquer situação. Então a gente junta tudo que tem x, depois tudo que tem y e por último os números soltos. Isso cria o nosso modelo, a nossa expressão geral. E só lá no final, com o modelo prontinho, é que a gente coloca os valores para achar a resposta de um caso específico. E aí, quando a gente joga os números na nossa fórmula, colocando 3 no lugar do x e 2 no lugar do y, a resposta aparece: 49 centímetros. Tá vendo? A álgebra não deu só o resultado, ela deu o caminho para chegar lá. Isso que é o legal. E essa lógica funciona para tudo. Num retângulo, por exemplo, a gente pode criar um modelo para calcular o perímetro, que é a distância em volta, e outro modelo completamente diferente para calcular a área, que é o espaço de dentro. São 2 problemas, 2 fórmulas, mas a gente usa a mesmíssima linguagem para descrever os dois. Certo, geometria é bem legal, mas e na prática? E quando o assunto é dinheiro? Vamos ver como essa mesma ideia se aplica no dia a dia em negócios de verdade. Então, essa é a Daniela. Ela tem uma confeitaria e a gente vai ver como a álgebra pode ser a melhor amiga dela na hora de calcular o faturamento. Olha, o que a gente está fazendo agora é talvez o passo mais importante. Antes de qualquer cálculo, a gente está organizando as ideias. A gente dá um nome e uma variável para cada coisa. C para os bolos de chocolate, B para os de baunilha. É essa organização que vai permitir que a gente monte o nosso modelo sem se confundir. A lógica é exatamente a mesma que a gente já viu. O valor total, que vamos chamar de V, vai ser R$ 30 vezes a quantidade C de bolos de chocolate, somado com R$ 24 vezes a quantidade B de bolos de baunilha. V igual a 30C mais 24B. E tá aí, o modelo de negócios da Daniela, resumido em uma única linha. Beleza, agora vem a parte divertida. E se num dia bom ela vende 5 bolos de chocolate e 7 de baunilha? O que a gente faz com aquele nosso modelo? É isso aí. É só substituir o C por 5 e o B por 7. O resultado? R$ 318. Mas o mais legal não é nem o número. É que com essa formulazinha, a Daniela pode calcular o faturamento de qualquer dia com qualquer combinação de vendas. É uma ferramenta super poderosa. Muito bem, a gente já se aqueceu com torneio, geometria, até com bolo. Agora é hora do desafio final. Vamos pegar tudo isso que a gente viu e aplicar num problema um pouquinho mais interessante. Olha só essa fórmula. É para calcular o volume aproximado de uma bola de futebol americano. Pode parecer meio assustadora, né? Com aquele B ao quadrado, mas relaxa. A regra do jogo é exatamente a mesma. A fórmula já é o nosso modelo pronto.
E aqui estão os dados da nossa situação específica. O modelo a gente já tem, é a fórmula. Agora o problema dá para a gente os valores de A e B, 54 e 30 centímetros. Então vamos lá. É só colocar os números nos seus lugares. O segredo aqui é só seguir a ordem certa das operações. Primeiro, aquela potência ali, o 30 ao quadrado, que dá 900. E depois, é só multiplicar o resto todo. O processo é sempre o mesmo, não tem erro. E o resultado final é 194.400 centímetros cúbicos. Isso aqui mostra perfeitamente o poder de tudo isso. A gente partiu de uma fórmula que parecia super abstrata, cheia de letrinhas, e chegou num número concreto, um volume real. Bom, passando por todos esses exemplos, o que a gente fez, na verdade, foi montar uma caixa de ferramentas. Uma caixa de ferramentas mental, para resolver todo tipo de problema. E no final das contas, essa caixa de ferramentas se resume a um processo de 2 passos, bem simples, mas super poderoso. Passo 1. Modelar, que é traduzir o problema do mundo real para a linguagem da matemática, da álgebra. Essa é a parte criativa, a mais importante de todas. E só aí vem o passo 2, resolver, que é quando a gente pega os números específicos e coloca no modelo para achar a resposta. Modelar e resolver. Funciona para praticamente tudo. Então, da próxima vez que aparecer um problema que parece não ter solução, seja nas finanças, na tecnologia, em qualquer lugar, essa caixa de ferramentas vai estar aí. No fundo, álgebra não é sobre X ou Y, é sobre ter um método para construir soluções. A grande questão que fica é: que outros problemas estão por aí só esperando alguém criar um modelo certo para resolver eles?